O Deus de toda a provisão está presente nesse lugar nessa noite. Enquanto eu estava orando ao Senhor, o Senhor falou comigo e disse: anuncie a eles, eles já são supridos, mas muitos não estão desfrutando da minha provisão. E o que o Senhor me anunciou, eu quero que você julgue o que eu vou falar aqui nessa noite, mas o que o Senhor me anunciou é que naturalmente está para se manifestar um nível de provisão financeira. Naturalmente está para se manifestar um nível de provisão financeira na vida de todos aqueles que têm se doado ao reino. Oh, porque você tem permanecido fiel à minha palavra. A tua fidelidade, ela não manifestou, ela abriu as portas. Porque o Deus de toda a provisão é Ele que tem nos provido ricamente para nossa alegria. Não fica agoniado, não fica desesperado, porque uma das formas do Senhor se manifestar é como o Deus de toda a provisão. Oh, obrigado, Pai. Oh, provisão está chegando. Porque na dimensão do Espírito, provisão já foi providenciada, provisão já foi liberada. Mas da mesma forma que existem chaves que destrancam portas específicas, existirão as ações no natural que você irá decidir, que você irá trilhar, que irá abrir portas, que irá colocar você em compartimentos, colocar você em lugares, onde você irá experimentar, onde você irá viver níveis de uma provisão financeira que você nunca viveu até hoje. Porque o fim dos tempos não será marcado somente pela pregação marcante da minha palavra, diz o Senhor, mas também haverá um grande derramado do meu Espírito, e com ele virão grandes manifestações, com ele virão grandes milagres, milagres que você não viu ainda, porque a minha provisão não virá somente como recurso financeiro. A minha provisão irá se manifestar na sua necessidade. Provisão de cura, provisão de alegria, mas também provisão financeira. Da mesma forma que existem rios que se tornam grandes porque eles recebem dos seus afluentes, eles recebem de rios menores que ao longo do seu percurso eles acabam engrandecendo e crescendo cada vez mais. Assim também, como um rio que vai receber dos seus afluentes, assim será a sua vida. É o tempo, mais do que nunca, de você largar os pesos, largar os empecilhos, tudo aquilo que tem se colocado entre você e o Senhor. Porque o que está reservado para você são níveis maiores de unção, níveis maiores de graça, níveis maiores da revelação da minha palavra, mas também níveis maiores de provisão. Porque o Senhor ungiu você como uma resposta.
Você será uma resposta na sua casa. Você será uma resposta para os seus familiares. Você será uma resposta no lugar onde você passar. Você será uma resposta para esta igreja. Você será uma resposta para os irmãos que vão encontrar com você todos os dias. Oh, rocoprocotorocina mamamamama. Oh, ricadombre mamamana xerebraçarabracê. Milagres extraordinários, milagres que estão além do comum. Sabe o que são milagres? Milagres são interferências, milagres são intervenções divinas no curso natural das coisas. Oh, se prepara para viver milagres. Milagre na sua casa, milagre no seu trabalho, milagre na sua vida financeira. Oh, milagres na igreja. A palavra que arde no meu coração é: o Senhor é o Deus de toda a provisão. Eu quero que você declare comigo essa frase. Diga assim: o Senhor é o Deus de toda a provisão. Tá muito bom para o ensaio. Diga assim: o Senhor é o Deus de toda a provisão. Provisão na minha vida, provisão na minha casa, provisão nas minhas finanças, provisão na minha família. Provisão, 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 provisão. Capacidade para administrar. Capacidade para administrar. Porque o pouco com Deus é muito. Ei, servo bom e fiel, porque foste fiel num pouco, sobre o muito o Senhor irá te colocar. Eu vejo pessoas, como o irmão Reagan falou no livro. Ele falou que existem pessoas que elas não estão debaixo do tacho. Elas não estão nem mesmo em cima do tacho. Elas estão, levando fogo embaixo do tacho. Aleluia. Porque esse tempo é o tempo em que o Senhor te coloca como cabeça e não como cauda. Rumba broco, shekele mamamamama seregraça. Capacidade para gerir, capacidade para administrar. Rumba broco doco cerebraçará. Oh, recabom brobobo cerebraha. Shikala mamombre coto no mamoneche. Não desista. Eu vejo pessoas como que estão boiando na praia, como que estavam no meio do oceano e saíram a nadar, e porque nadaram tanto e não viram a resposta ainda, cansaram e se entregaram ao curso natural das coisas. O Senhor fala com você hoje à noite e Ele diz a você: não desista, não pare. Porque as muitas águas, elas não conseguirão afogar você. Porque a frieza tem tomado conta do seu coração, tem impregnado a sua mente e dito a você que não vale a pena. Por um acaso o Senhor não é o Senhor que aquece os corações? Charada cobre ai. Erdocusna mi combre quando cerebra é doce na mamá. Irdo como broco cerebra. Porque o Senhor te sustenta.
Como o Senhor disse na sua palavra: eu te sustento pela tua mão direita. Eu te digo, não temas. Eu te digo, eu te ajudo. Eu te digo, eu te fortaleço. O Senhor não soltou a sua mão. Ei, o diabo não pode derrubar aquele a quem o Senhor coloca de pé. Quem é maior? Quem é maior? Quem é maior? Deus ou o diabo? Aquele quem é maior, a ele dê ouvidos. Vem uma frase no meu pensamento agora, no meu coração agora: provisão para pagamento de dívidas. Provisão para pagamento de dívidas. Provisão para pagamento de dívidas. Obrigado, Pai. Nosso prazer está em Ti nessa noite. A nossa alegria está em Ti nessa noite, Pai. Os nossos olhos estão em Ti nessa noite, Pai. Se manifesta, Pai, em nosso meio, por meio da Sua palavra, por meio da palavra ungida, palavra falada, Pai. Confirma a Tua palavra com sinais. Confirma, Pai, a Tua palavra com prodígios. Confirma a Tua palavra, Pai, com acontecimentos reais. Aleluia. Aleluia. Você pode dar um aleluia? Aleluia. Eita! Nós estamos alegres. Você pode dar um sorriso? Sabe, eu me lembro quando o Senhor disse a Tomé, Ele falou assim: felizes são aqueles que não viram e creram. Cadê os que não viram e creram hoje à noite aqui? Sabe, irmão, a regra geral é: todo aquele que não vê, mas crê, passa a ver. A regra geral é: todo aquele que não viu, mas creu, passou a ver. Obrigado, Pai. Pela fé a gente já vê, mas os nossos olhos, que a terra não há de comer, vai ver. Obrigado, Senhor. Te louvamos nessa noite e agradecemos, Pai, pela palavra que nós iremos receber. Eu oro para que o Teu Espírito, Pai, esteja sobre a Sua palavra, porque assim diz o Senhor, que o Seu Espírito, Pai, se move pela Tua palavra. Obrigado. Nós cremos que há um liberado de Deus nessa noite sobre nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Obrigado. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. O que você tem que fazer agora? Cumprimentar alguém do seu lado, né, irmão? Dê um abraço aí a alguém do seu lado. Aleluia. Eita.
Eita! Abraça aí alguém. Dê para ele ou para ela seja bem-vindo. Glória. Pode botar, varão. Bota essa mais friazinha e mistura aí. Essa não tá fria não, pode botar só ela. Buenas noches. Não tem ninguém aqui não, é? Boa noite. Amém. Aê, glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos, amém? Está feliz de estar aqui nessa noite? Está feliz porque você recebeu já uma palavra de Deus? Vamos para casa? Hã? Não? Obrigado, irmãos. Vocês são ungidos demais, menino. Pensa num povo poderoso. Então, irmãos, nós vamos ministrar uma palavra hoje. Toda vez que eu vou ministrar esse assunto, eu falava ali com o casal quando eu cheguei. Eu dizia assim, rapaz, toda vez que eu vou ministrar essa palavra, mas tem uma resistência tão grande no mundo. Mas hoje eu vou ministrar ela. Amém? O tema da palavra é Deus de toda a provisão. Amém, irmãos? Anota aí, viu, Amanda? Deus de toda a provisão. Glória a Deus. Então, irmão, sabe, ter medo do futuro não é bom, amém? A gente não foi ungido para ter medo do futuro, não. A gente foi ungido, irmão, sabe para quê? Para viver o que o Senhor tem para a gente. Presente e futuro nos pertence. Amém, queridos? Você vai ver a Bíblia falando que Jesus, ele viveu o que Deus tinha para ele. E ele não tinha medo disso, não. Ele sabia que havia uma unção sobre ele para viver tudo aquilo que o Senhor havia preparado para ele. Mas, quando a gente tem medo do futuro, isso significa dizer que nós estamos colocando nossa fé na pessoa errada. Quando nós colocamos nossa fé em Deus, em lugar de medo, vai sempre haver uma santa ousadia. E essa santa ousadia, ela vai nos fazer viver o invisível. Trazer para o real, o invisível. Trazer para a dimensão do real, o invisível. Sabe quando o Senhor fala com Paulo? O Senhor fala com Paulo, eu até preguei sobre isso esses dias nos vídeos do YouTube. O Senhor fala com Paulo e ele fala, olha Paulo, minha graça te basta. O que ele quer dizer com aquilo ali? Deus estava falando para Paulo que já havia dado a ele poder para resistir. Poder para resistir. Eu falei sobre isso hoje de manhã. Em Deus há sempre uma instrução, e nessa instrução sempre vai haver provisão. A provisão de Deus não se limita somente àquilo que você está vendo, aquilo que é natural. A provisão de Deus é ampla, é plena. Deus não quer que nós vivamos uma vida com faltas. E aqui falta é o que você considerar como falta. Pode ser uma falta financeira, pode ser uma falta emocional, pode ser uma deficiência física. Deus ungiu a gente, irmãos, para a gente viver plenitude nessa terra. Mas eu acho que a gente do Verbo da Vida, a gente tem que viver isso mais. Nós já sabemos disso. Mas tem muitas circunstâncias e situações que acontecem com a gente que a gente acaba deixando, permitindo. Tudo aquilo que você permite na sua presença nunca vai sair dela. Tudo aquilo que você tolera vai ser liberado na sua vida. A gente tem que não tolerar mais. O que a Bíblia diz que a gente não deve tolerar, não tolera mais. E como é que eu não tolero, pastor? Me posicionando. Eu tenho pessoas aqui na igreja que já estão resistindo a pressões, a situações, a circunstâncias. Não é por meses, é por anos já. E ninguém pode colocar o dedo na sua cara para dizer para você que você não tem fé, porque você tem fé. Nós que estamos aqui, irmãos, cada um de nós está vivendo algum tipo de pressão em áreas diferentes. Mas eu vou te falar uma coisa, resista. Permaneça firme. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Da parte de Deus, irmão, Deus não desistiu. Não desista você também. Amém, irmão? Agora, nós sabemos que no sistema do mundo nós vamos encontrar a oposição do diabo, oposição das leis naturais, das circunstâncias. Mas o poder de Deus pode se manifestar trazendo milagres
esperados e inesperados. Eu me lembro quando Jesus, ao viver nessa terra, ele não dependia das leis naturais. Eu ouvi uma pregação agora recente, no seminário, eu até compartilhei com vocês, lá no nosso grupo de avisos, lá na nossa comunidade da igreja. Eu compartilhei as ministrações lá do ministério da Nancy Dufresne. E naquele seminário, eu fui muito abençoado, muito abençoado. E uma das coisas que tanto Nancy Dufresne quanto Bill Winston ensinou, eles estavam ensinando sobre o tempo. E eles disseram que o tempo é uma criação de Deus. O tempo foi criado lá em Gênesis capítulo 1. E da mesma forma que a terra, o mar e tudo que é na terra submete a nossa voz, assim também o tempo se submete. E eu tenho meditado muito sobre isso, irmão. Eu não vou ensinar isso aqui para você hoje à noite, mas eu quero que você entenda, irmãos, que Deus é Senhor do tempo. Amém, irmão? Diga assim: Deus é Senhor do tempo. Inclusive, até existiam exemplos que foram citados lá, e eu não vou compartilhar nessa noite, mas eu quero que você entenda que Jesus não estava limitado ao plano natural. Existe uma lei da física, existem leis da física, por exemplo, a lei da gravidade. Quando você solta algo aqui, ele vai cair no chão. Por quê? Porque há uma lei que atrai. Mas Jesus estava acima da lei da gravidade, porque ele andou sobre as águas. Eu quero lembrar a você que Jesus multiplicou pães e peixes. Havia toda uma multidão ali, e somente haviam 5 pães e 2 peixes, e aquela multidão não passou fome. Por quê? Porque o poder de multiplicação estava presente. O poder de multiplicação, irmão, está presente na nossa vida todos os dias. Porque nós temos a presença de Deus, nós temos a presença do Espírito. Você pode citar lá aquele momento em que Jesus Cristo transformou algo em vinho. Um outro milagre que ele viveu. Havia falta ali naquela festa, e ele foi o instrumento de Deus para a provisão naquele lugar, para que não houvesse, a palavra me fugiu agora, mas para que não houvesse falta, mas também para que não houvesse constrangimento, para que não houvesse vergonha. Ele proveu. Às vezes ter uma geladeira que não está plenamente provida é vergonha. Alguma área na vida que não está plena é vergonha. Sair com os irmãos, mas não ter o dinheiro para pagar aquela conta é vergonha. Mas o nosso Deus é um Deus que já removeu a nossa vergonha. Ele mesmo falou no livro de Isaías: em lugar da vergonha, dupla honra. Em lugar da vergonha, dupla honra. O que é vergonha para você hoje, irmão? O que é vergonha para você hoje? Eu quero dizer a você: não permita que o diabo lance vergonha sobre você, condenação sobre você. Sobre você não há condenação. Não há condenação, não há condenação, irmão. Esse tempo é o tempo da gente andar de cabeça erguida, de pé de estufado. Sabe por quê? Ele pagou o preço por nós. Ele pagou o preço para a nossa provisão plena. Oh, aleluia. Cada um de nós estamos num nível diferente aqui. Eu falava esses dias nos vídeos no YouTube, e eu dizia que Deus não nos prova com doença. E eu quero completar essa frase. Da mesma forma que Deus não nos prova com doença, Ele também não nos prova com falta. Falta é do diabo, irmão. Falta é do Satanás. Não venha dizer a mim que falta é bom porque você aprende algo, que isso é mentira, querido. Falta é do diabo. Jesus ordenou pescas milagrosas. Estava lá, os discípulos, quando haviam voltado de um momento que eles haviam trabalhado a noite toda, não pescaram nada. Trabalho improdutivo. Ele pede o barco de Pedro emprestado. Ali ele ministra a palavra. Quando ele termina, ele fala: Pedro, vamos lá, vamos pescar. E quando Pedro, segundo aquela palavra, lança as redes, ele colhe um nível tão grande de pesca, que a Bíblia diz que as redes quase se rompiam. Foi tão grande aquela pesca, irmão, que não somente ele foi abençoado, como também todos os barcos que estavam ao redor vieram para ajudar. Irmão, sabe, eu declaro isso sobre a sua vida. Vindo de uma forma tão grandiosa, provisão financeira sobre a sua vida, irmão, que tu vai ser um posto de distribuição. Não se conforma com a falta, irmão. Falta é do diabo. Pronto, vou mudar o tema da pregação de hoje. O tema é: falta é do diabo. A gente está acostumado quando tem falta. A gente está acostumado quando vê as coisas sem dar.
E a gente está tão acostumado que a gente só passa a orar quando as coisas não estão dando. Aí a gente vai fazer aquela oração, né, do desespero. Senhor, não dá, esse mês não dá. Não, que tal a gente começar o mês agradecendo? Pai, muito obrigado, haverá provisão. Hoje são dia 18 de janeiro, pô, nem chegou o final do mês ainda. Que tal hoje você? Pai, muito obrigado. Oh, haverá uma provisão tão sobrenatural. Oh, eu vou receber tanto, Pai. Vai chegar do norte, do sul, do leste, do oeste, Pai. Há um movimento celestial para abençoar a minha vida hoje. Oh, aleluia! E por que isso, irmão? Sabe por quê? Jesus, eu quero lembrar a você, Jesus pagou o imposto com o dinheiro que estava na boca do peixe. Irmão, ele criou um precedente. Eu não estou mandando ninguém aqui pescar não, amém? Mas na área em que você faz alguma coisa boa, Deus pode usar essa área para te favorecer. Portas se abrindo, você entrando, portas, você entrando, portas, você entrando. Aleluia! Aleluia! Eu não sei qual a área que você atua, mas sai hoje, amanhã, na terça, cheio de expectativa. Há uma provisão de Deus para mim hoje. Há algo que vai acontecer. Há algo que vai acontecer, irmão. Eu não vivo pregando sobre isso aqui na igreja. Eu tenho que pregar mais sobre isso. Não é que a gente vai viver uma vida somente buscando a Deus por causa do dinheiro, não. Você me testemunha. Veja as minhas pregações passadas aí. Hoje pela manhã eu falei sobre autoridade. Domingo passado eu falei sobre honra. No outro domingo eu falei sobre a importância da palavra. E hoje estou falando, sabe o quê? Sobre o Deus de toda provisão. Sobre o fato de que o diabo, irmão, ele é derrotado na tua vida. A tua vida financeira pertence a Deus. Pertence ao Senhor. Eu declaro uma avalanche, irmão, na sua vida. Eu declaro uma reviravolta. Eu declaro, irmão, sabe, não tendo falta, provisão abundante, plena, suprimento, irmão. Sabe por quê? Porque o dinheiro na vida de um crente, sabe o que é? O dinheiro é uma ferramenta. O dinheiro é uma ferramenta. O dinheiro pode ser resultado de muitas coisas. A Bíblia não é contra o dinheiro. Sabia disso, irmão? A Bíblia é contra o amor ao dinheiro. A palavra do Senhor diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tudo aquilo que você não considera sai da sua vida. Sabe, tem crente que vive uma vida, a Bíblia diz que o amor, diz que o dinheiro é raiz de todos os males. Não, não é o dinheiro. O dinheiro na tua mão é coisa boa. O dinheiro na tua mão, ele pode fazer muitas coisas, ele pode abençoar pessoas, ele pode comprar suprimento para a tua casa, ele pode pagar as tuas contas. O dinheiro na tua mão pode ser uma resposta para essa igreja também, como um dizimista fiel, ofertante fiel. Amém, querido? O dinheiro na tua mão, irmão, é melhor do que na mão do ímpio. Porque o ímpio tem que ter boas ideias. Quem tem que ter boas ideias é você. Erroneamente, irmão, a igreja associou o dinheiro, a ganância e a avareza. Mas não é assim na Bíblia, irmão. O dinheiro nem sempre foi associado à ganância e à avareza. Por que será que a gente quer ouvir sobre tudo na igreja, menos sobre dinheiro? Por que será? A gente tem que ouvir também sobre dinheiro aqui, sabe por quê? Porque é na igreja que Deus dá equilíbrio para você. Equilíbrio na sua vida financeira. Porque a maior parte da gente que está aqui nessa noite passa a semana todinha trabalhando, sabe para quê? Para ganhar um salário no final do mês. Então não venha me dizer que o dinheiro não tem alguma importância na sua vida, porque ele tem importância. Agora, quando a gente entende, irmão, qual é o propósito do dinheiro, irmão, eu digo para você, o dinheiro não é sinônimo de pecado. Porque se fosse, Abraão era pecador. Se fosse, Davi era pecador. Se fosse, Jesus era pecador. A Bíblia diz que Jesus Cristo tinha um tesoureiro no seu ministério. Então entrava dinheiro. A palavra do Senhor diz que houve lá uma mulher, irmão, que ela quebrou um vaso de perfume aos pés de Jesus, que valia muito dinheiro, e ele não ficou aperreado. Judas falou, hoje, por que essa mulher fez isso? Esse perfume aí poderia ser vendido aí por 200 denários, 300 denários, não me lembro agora, irmão. E a palavra do Senhor diz que ele falava isso, não porque de nada, mas porque ele era ladrão, ele tirava da bolsa. Mas Jesus falou, olha, deixa, porque isso aqui é importante. Jesus não se incomodou de um perfume caro, irmão, ser usado para ungir ele.
Porque você acha, irmão, que você não é merecedor de boas coisas. Você é merecedor de boas coisas. Sabe, Isaías 1,19, a Bíblia diz, né? Se você quiser e obedecer, você vai comer o pior da terra. É isso, irmão? Não! Vai comer o melhor. E o que é o melhor? Ontem nós fomos... Ontem nos levaram, ontem foi a aniversário de Maísa, ela não está aqui hoje. Por isso que a gente comemorou no domingo passado. Ela foi ministrar em outra igreja. E ontem um pessoal ligou para a gente ir comer num restaurante. Sabe onde? Na Massagueira. Oi. Aí quando a gente sentou na mesa, aquela mesa bem grande, assim, um monte de gente. O que tinha lá? Pirão. Oh, aleluia. Camarãozada. Fechada. Aleluia. Eita, meu amigo. Um suquinho de limão nevado. Sabe o que é o suco de limão nevado? É aquele suco que é gelo puro assim, ó. Mas quando você bota, ele se derrete. O que é isso, irmão? Melhor da terra. Melhor da terra. Quantos de nós faz tempo que não vai num restaurante bom? Porque está assando e comendo. Meu Deus. E aqui eu fico cheio de compaixão com pessoas que estão vivendo isso. Porque o meu desejo é ver você bem. É sair daqui hoje à noite e você pensar, rapaz, hoje eu quero ir comer em tal lugar. Aí você só pensou. Aí irmão do seu lado diga assim, irmão, vou pagar para tu hoje. Oh, aleluia! Eu quero lembrar que o irmão do seu lado pode ser você, vai pagar para outra pessoa. Oh, aleluia! Porque quando a gente fala assim, o irmão do seu lado, a gente pensa lá, quem é do meu lado que pode pagar para mim? Não, o irmão do lado é você, que vai pagar para o outro. Né? É você. É você. Porque a gente foi tão acostumado a tirar o melhor proveito das coisas. Que tal a gente ser aquele que vai dar o melhor proveito para os outros? Oh, aleluia. Essa palavra, irmão, quando a gente prega, muitas vezes causa coceira nos ouvidos. Eu me lembro quando o pastor Claudino pregava uma palavra de prosperidade na igreja. Eu trazia alguém, eu dizia, rapaz, logo hoje o pastor vai pregar sobre isso. É sobre isso mesmo, irmão. É sobre isso mesmo. Amém. O dinheiro é uma ferramenta. Para quê? Para suprir os necessitados, para promover o avanço do evangelho, permitir uma vida confortável aos justos. O dinheiro, irmão, tem o poder de transformar a nossa força de trabalho em conquistas, sabe, tangíveis, que você pode pegar, vivenciar isso. Não tem nenhum problema, queridos, que a gente em um determinado momento da vida, a gente não esteja morando no lugar onde a gente quer. Eu quero lembrar a você, eu vou compartilhar com vocês aqui. Em 2020, a pandemia, na época, a igreja, nós morávamos num apartamento que a igreja pagava o nosso apartamento. E o valor era um valor considerável. A gente recebia ministro Rema, a gente sempre gostou de morar em lugares bons, porque eu sempre gostei de receber a galera na minha casa. Sempre. Foi o que aconteceu. Pandemia, a igreja fechou, foi o que eu fiz. Mas eu disse, amor, vamos pensar aqui como é que a gente vai fazer. Aí veio uma ideia. Vamos se mudar para a igreja. Morei 3 meses no departamento infantil lá no Farol. 3 meses eu morei. Foi fácil? Não. O diabo vinha com sugestão. Vou destruir você. Está vendo aí? Vou acabar com a sua vida. Hoje pela manhã eu falei sobre isso. Pensamentos, irmão. Pensamento tem destruído a vida de muito crente. Pensamentos errados. A pessoa pensa que está indo na direção certa, mas é engano. É engano. Eu falei hoje pela manhã, uma das coisas que eu tenho policiado, mais do que esse tempo, irmão, Deus não, o diabo tem levantado pessoas, tem falado cada coisa, e eu tenho blindado a minha mente para não me deixar influenciar por aquilo que eu tenho ouvido. Sabe quando eu encontrei não tem nem como você saber quem é. Eu encontrei uma das minhas irmãs esses dias. Essa minha irmã, ela, quando garota, ela me dava uns beliscão. Era beliscão, mas minha mãe sabe. Dava uns beliscão em mim. Nunca esqueci disso, irmão.
Já perdoei, amém, irmão? Perdoei. Mas sabe que eu poderia levar a afronta até hoje? E eu, quando eu olho para ela, só ontem que a gente lembrou. Ontem não, nesse dia a gente lembrou. Mas não tem nada. Por quê? Minha mente blindada. Sabe o que acontece? Tem pessoas que estão, às vezes acontece, queridos, de pessoas querem falar com você. Elas vão fazer algo, isso nem mexe mais com a gente. E eu e ela, a gente brincou com isso. Porque eu a amo. Ela me ama. E a gente tirou foi onda um do outro, mas se eu tivesse cuidado, isso poderia mexer com a minha memória, com a minha mente hoje. Tem pessoas aqui, irmão, que estão com raiva de coisas por causa de um beliscão. Pode não ter sido um beliscão físico, pode ter sido algo que você viveu com alguém, irmão. Lança isso no inferno, não permite que isso atrapalhe a tua vida. Sabe por quê? Pode ser que você não esteja prosperando, vivendo o melhor de Deus, porque tem coisa na sua vida que você precisa liberar perdão, liberar o teu coração. Não permita isso, irmão. Eu louvo a Deus porque de vez em quando eu trago testemunhos meus, né, de coisas que eu vivi, mas tá tudo bem. Tudo bem. E quando nós olhamos aqui, falando sobre esse ponto aqui, ter ou não ter dinheiro não significa dizer que a pessoa é ou não espiritual. Tem gente que não tem dinheiro e não é espiritual. E tem gente que tem dinheiro e é espiritual. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que no Brasil a gente foi doutrinado e ensinado, queridos, a voto de pobreza. Quanto mais pobre, mais perto de Deus. Isso é mentira. Você pode ter dinheiro no bolso, dinheiro na conta e ter Deus no coração. Isso é uma resposta. Onde você vai, você é uma resposta. Onde você vai, você é uma resposta. Aleluia. O Senhor me repreendeu certa vez. Eu estava numa mesa e naquele momento eu não estava com provisão. E naquela mesa ali, naquele lugar onde a gente havia saído um bocado de gente. E aí eu fiquei, Senhor, como é que eu vou pagar essa conta? E aí levantou um, foi lá e pagou, outro foi lá e pagou. Aí o Senhor falou assim, você deveria ter pago a conta. Aí eu falei, como? Sabe que quando você recebe uma palavra de Deus, o como é com Ele? O como é com Ele. Não estou dizendo a ninguém que saia pagando conta hoje, amém? Mas se você tem uma palavra... Quantas vezes eu cheguei na igreja, irmão, e às vezes fiz semente na vida de pessoas, ou mesmo na obra, e era tudo que eu tinha, e nunca faltou. Vou te falar uma coisa, nunca vai faltar. Nunca vai faltar. Sabe por quê? Porque lá em Ageu 2,9, a Bíblia diz que o meu pai é dono do ouro e da prata. Ele é dono do ouro e da prata. Agora, eu quero que você entenda, é claro que a gente não vai desprezar a necessidade de uma boa administração, de cuidado com as dívidas. A gente não vai sair por aí fazendo dívida, irmão. Administrar bem o seu dinheiro é importante. Aleluia. Mas eu quero hoje ensinar algo a você. Abra sua Bíblia comigo em 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 9, no verso 8. Abre lá comigo, 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 9 e no verso 8. Tá quente hoje. Tá não, é? Vixe, eu tô com calor, meu irmão. Aqui deve ser a unção, viu? Ou é a camisa manga longa? Eu estou todos acostumados de usar a camisa manga longa, irmão. Olha o que fala aqui, 2ª carta aos Coríntios 9:8. Deus pode, diga assim, Deus pode. Rapaz, um dia eu estava aqui na oração, na quinta-feira à tarde, e eu estava pensando sobre algo que eu estava necessitando, precisando. Eu estava com falta, e eu não compartilhei com ninguém. E aí o Senhor trouxe ao meu coração uma nota de algo que iria chegar, e eu falei assim... Isso foi agora, recente também, não tem nem um ano. Senhor, isso é muito grande. Isso é muito grande. Aí o Senhor falou assim no meu coração, eu posso. Aí eu falei, onde é que está escrito isso? Aí ele falou assim, abra a 2ª carta aos Coríntios 8:9. Está aí, Deus pode. O que você imaginar hoje de suprimento? Deixa eu te falar. Deus pode. Deus pode. Deus pode. Pastor, eu quero casar.
E aí, eita, recebeu já a irmã mesmo. A irmã foi a primeira a dizer: Deus pode, aleluia. Deus pode providenciar o varão. Deus pode providenciar o casório. Aleluia. Deus pode. E aí você casou. Aí depois que casou, Deus providenciou a festa. Casou. Quem casa quer o quê? Casa. 10 anos já casado, nada chegou ainda. Deus pode. Aleluia, aleluia. Deus pode. Eu não sei qual é a sua necessidade hoje. Eu não sei qual é a área que está em falta hoje. Mas eu quero dizer a você, Deus pode. Qual é a área? Pai, Senhor, pastor, a minha necessidade de hoje nem é provisão financeira, é outra área. Eu quero dizer a mesma coisa para você, Deus pode. Sabe por quê? Deus se apresentou a Abraão como o quê? Jeová Jireh. O que é Jeová Jireh? Jeová Jireh é o Deus de toda a provisão. Se você olhar, o Antigo Testamento está recheado de inúmeros nomes de Deus. Falei sobre isso esses dias. Jeová Jireh, Deus da provisão. Jeová Rafá, o Senhor que cura. E aí você vai ver, irmão, em todo momento, Jeová Shalom. Olha, Shalom, irmão, é paz. Mas não é somente paz. Não é somente a ausência de guerra. Shalom é nada quebrado, nada faltando, inteiro. Plenitude. 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 Inteiro, em tudo. Em tudo. Aleluia. Aleluia. Eu estava em casa e eu descobri algo. Lá em casa, quando a gente usa a água, a minha água, se você gastar 100 de água, paga mais 100, porque 100 é esgoto. Só que a maior parte da água que eu uso nem é para o esgoto, é para minhas plantas. E aí eu estava deixando as plantas ficarem um tempo sem água, porque a conta de água lá estava vindo bem boa. Amém? Aleluia. Há provisão para tudo. E aí eu estava olhando e o Senhor falou comigo assim: eu provi o que para você? Aí eu falei: proveu tudo. Ele não respondeu certo. O que foi que eu provi para você? E eu estava na casa, né, olhando para o jardim, pensando comigo: rapaz, eu preciso de água para poder aguar mais o jardim e tal. Aí o Senhor falou: o que foi que eu provi para você? Aí eu falei um bocado de coisa, aí eu não acertei num monte de coisa. Aí quando eu falei assim: o Senhor proveu essa casa. Aí ele falou assim: você disse bem. Eu provi a casa, o que eu posso prover mais? Aí eu falei assim: tudo que eu preciso. Aí comecei a lembrar do que eu estou precisando com relação à casa. E aí ele começou a dizer: eu posso. Eu posso. Cada coisa que eu falava ele dizia assim: eu posso. A água, eu posso. Isso, vou falar não, tá? Isso, aí o Senhor falou assim: eu posso. Aquilo, eu posso. Olha o que ele fala aqui, ó. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Olha, irmão, essa graça aqui não é uma graça para não pecar. A graça que Paulo fala aqui não é uma graça para você viver esse evangelho que nós estamos pregando aqui. Essa graça aqui é uma graça específica. Essa graça que o apóstolo Paulo falou aqui é a graça para a provisão. Graça para a provisão. Veja o que ele fala aqui: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Ou seja, ele é uma graça tão ampla que envolve tudo nessa área. Em toda a graça. Ou seja, Deus já me proveu de toda a graça que eu preciso para quê? Para ter uma vida plena. Uma vida plena financeiramente falando. Veja o que ele fala aqui, ó. A fim de que, tendo sempre em tudo, diga assim: tudo. Tudo. O que é tudo para você? Tudo. Tudo. Vamos lá, me ajuda aí. Tudo. É tudo. Tudo é tudo. Tudo. Tudo é na sua casa, tudo é no seu trabalho, tudo é na sua vida pessoal, tudo é na sua vida emocional, tudo é no seu corpo, tudo. Não se conforma com a falta, não se conforma com a doença, não se conforma com a pobreza, não se conforma com a miséria, não se conforma, irmão, porque tudo isso vem do diabo. O que vem de Deus? Provisão. Provisão.
Eu declaro em nome de Jesus provisão. Não vai mais ficar contando, irmão, contando as migalhas. Pai, como é que faz? Não ficar mais assim, irmão. Tudo. Eu me lembro quando a gente não conhecia a palavra revelada. Mas eu estávamos assentados no quarto, a gente não havia feito rema ainda. E a gente estava lá, irmão, a gente espalhou um monte de conta em cima do tapete. Um monte. E sabe qual era o nosso pensamento? Onde é que está Deus? Olha, aconteceu com você. Pressão de tora. Aí tu pergunta, oh Senhor, onde é que o Senhor está? Parece espiritual isso, né? Não é espiritual. Porque o Senhor nunca saiu do lugar onde Ele está. Nunca saiu. Ele sempre permaneceu. Ele não sai do lugar onde Ele está. Ele está lá no mesmo lugar. Deus é tão fácil de acessar que Ele sempre está no mesmo lugar. Olha aí a revelação. Porque você pode... Eu passo na casa de Mistinho e não encontro ele em casa, né? Vou na casa do pastor Claudinho Baigona e não encontro ele em casa. Porque eles podem sair de casa. Deus sempre está no mesmo lugar. Então uma coisa eu sei. Eu vou encontrar Deus se eu procurar. Mateus 7,7. O que é que diz lá? Mateus capítulo 7, no verso 7. Coloca aí, pessoal. Mateus 7,7. Olha aí. Mateus 7,7. Isso, vai lá. Vai dar certo. O que é que diz em Mateus 7,7? Quem pode me dizer? Hã? Isso. Pedir, dá-se-vos-á, não é? Buscai e batei e abrir-se-vos-á. Irmão, quem falou isso aqui não foi o pastor Emiliano, não. Quem falou isso aqui foi Jesus. Sabe o que significa aqui? Deus vai estar sempre no mesmo lugar. Se você pedir, Deus vai estar lá para te dar. Eu quero que você entenda aqui, irmão. Eu não estou querendo pregar um evangelho aqui de pedinte não, tá? Amém? Mas você pode pedir ao Senhor. Eu preguei isso nos vídeos agora recente. Ele fala assim, ó, qual é o pai que se o filho pedir um pão, ele vai dar uma pedra? Nenhum, né? Da mesma coisa, do mesmo modo, o vosso Pai Celestial vai dar boas coisas àqueles que lhe pedirem. Quem é filho de Deus aqui? Eu garanto a você que se você pedir um pão, Deus não vai dar uma pedra a você. Olha o que ele fala aqui, ó. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. O que é isso, irmão? Atitude. Por quê? Aí continua no versículo 8, vai lá. Por quê? Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e é quem bate, abrir-se-lhe-á. Irmão, isso aqui é Deus falando para você. Diante de um crente ungido, não vai haver portas fechadas. Escute isso, diante de um crente ungido, não haverá portas fechadas. Diante de um crente ungido, irmão, ele vai andar e as coisas vão começar a acontecer. De uma hora para outra, do norte, do sul, do leste, do oeste. Por quê? Porque nós somos um imã de dinheiro. Você nunca ouviu essa expressão, né? Diga assim, eu sou um imã de dinheiro. Diga assim, dinheiro na minha mão é para promover o reino. Não ficarei soberbo. Deixa eu falar uma coisa, irmão. O dinheiro não tem o poder de deixar ninguém soberbo. O dinheiro só vai revelar quem já é. O dinheiro só revela, irmão. Se o seu coração estiver em Deus, eu quero dizer a você, não tem nenhum problema de ter 1 milhão na sua conta bancária. Amém, recebo. Falei pelo Espírito agora e eu recebi primeiro do que você. Oh, aleluia. Por que o pastor está pregando sobre isso? Porque foi o que o Senhor falou comigo hoje. Vou pregar sobre isso, ponto final. Oh, aleluia. Você fica assim, mas não estou entendendo nada. Que problema não, você escuta de novo depois no YouTube. Olha o que a Bíblia diz, volta lá aí, 2 carta aos Coríntios 9:8. 2 carta aos Coríntios 9:8. Olha o que fala aí. Isso, obrigado. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Veja, a fim de que, tendo sempre em tudo, olha o que ele fala. O quê? Ampla. Ampla o quê? Suficiência. Irmão, ampla suficiência é falta de alguma coisa? Não. A gente está muito mal acostumado a viver do trabalho, do salário. Se eu ganho R$1.000, viver dos R$1.000. Ganho 5, viver dos 5. Ganho 10, viver dos 10. Tem que ser assim, mas eu vou explicar uma coisa aqui. Deus pode fazer mais. Aleluia. Não estou falando que vai cair dinheiro na tua conta de um lugar que tu não sabe não, amém?
de dinheiro roubado, não. Estou falando sobre isso, não. Eu estou falando, queridos, que existem portas. Sabe, de vez em quando você pode perceber que quando você está em alguma necessidade, você não arreda o pé. De uma hora para outra, de onde você menos espera, surge provisão. Mas eu te falar uma coisa, provisão não é somente para um momento de desespero, não. A gente está acostumado a desespero. A provisão chegou. Ai, graças a Deus. Não. A gente pode crer antes do desespero chegar. E eu acho que essa é a melhor condição. Aleluia. Estava lá Jesus, irmão. Eu quero abrir com você. Segura esse verso aí, viu, pessoal? Eu quero abrir com você aqui, ó. Abre comigo a sua Bíblia aqui, ó. Veja aqui, ó. Mateus capítulo 14. Vai lá comigo. Mateus capítulo 14, no verso 15. Não, verso 14. Mateus 14. Fala assim, ó. Mateus 14. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Veja, o povo estava lá, ouvindo a palavra, sedento. O que é que Pedro faz? Ô Senhor, o que é que os discípulos fazem? Pedro não, o discípulo. Ô Senhor, despede esse povo. A gente não entendeu como alimentar esse povo todinho. Você vê Jesus aperreado aqui? Aqui não estou falando sobre negligência não, amém? Porque tem muita gente negligenciando o uso do cartão de crédito, negligenciando o salário que recebe. Estou falando sobre isso não, estou falando sobre negligência não. Má administração, de acordo com Mateus 25, se você for olhar, Mateus 25, o Senhor fala sobre a parábola dos homens que recebeu 5 talentos, o outro 2 e o outro 1, segundo a sua própria capacidade. O que recebeu 5, saiu e ganhou mais 5. O que recebeu 2, saiu e ganhou mais 2. O que recebeu 1, enterrou. O que é isso? Má administração. Vamos deixar do lado isso aqui. Isso aqui não é culto para ensinar você sobre administrar bem as suas finanças. Mas eu quero dizer a você aqui, ó. Ele fala assim, ó. 16. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Eu vejo o Senhor falando isso com a gente. Sabe, muitas vezes o Senhor vai... Tá com frio mesmo, Renato? Rapaz, tá frio, é? Rapaz. Então desliga aí, irmão. Os de trás, deixa só os da frente, que eu estou com calor de torar aqui. Não, né? Obrigado, Tato. Obrigado. Mas vamos lá. O que é que eu vejo aqui? Sabe o que eu vejo? Eu vou te falar. Eu vejo aqui o Senhor dizendo aos discípulos que já existia capacidade neles para prover para as pessoas. Aí eles pensaram assim: como eu vou prover se eu não tenho? Esse é o problema da gente. Porque a gente carrega com a gente a mentalidade de falta, que diz: eu só posso prover se eu tiver. Em vários momentos você vai ver Jesus Cristo falando, você vai ver Pedro lá, Atos 3. Pedro entrando na Porta Formosa, não tinha R$1 no bolso. Aí chega lá aquele cara lá, pede lá uma moeda, ele fala assim: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Pedro não disse que não tinha prata e ouro ali. Aquela expressão, o que eu tenho eu te dou, ele disse, não tem prata e não tem ouro, ele não está se referindo a não ser dono de algo, ele está se referindo a não possuir naquele momento. Mas o que ele tinha? Ele tinha o poder de Deus a seu favor. Ele proveu para aquele doente ali tudo aquilo que era de mais grandioso para ele. Proveu o quê? Cura. Irmão, de dentro de Pedro saiu poder para provisão de cura. Se você olhar aqui, de dentro de Jesus saiu provisão para prover o quê? Comida. Isso significa que o poder que está em mim é tão poderoso, tão suficiente, que pode prover tudo o que eu preciso. Aleluia. Vamos lá, olha isso aqui, ó. Ele fala aqui, ó, versículo 16. Jesus, porém, lhe disse: não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmo de comer. Eu pergunto a você, irmão, Jesus mentiu aqui? Jesus mente, vou melhorar aqui. Jesus mente?
Então, se Jesus disse que eles deveriam dar aquele povo de comer, eles podiam ou não podiam? Podiam. Eles podiam fazer. É a mesma coisa hoje. Aqui, né? Falar para você aqui, dê você mesmo de comer. Aí você vai ficar pensando, como, Senhor? O Senhor não tem nem para mim. Ei, eu não perguntei se você tinha ou não para você. Não perguntei isso. Jesus não perguntou a eles se eles tinham ou não para dar. Ele falou assim, deem vocês mesmos de comer. Se ele afirmou, deem, é porque eles podiam dar. O que é isso? Jeová Jireh. Versículo 17, vai lá, pessoal. Oh, aleluia. Mas eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2. Quem foi que limitou o poder de Deus? Foi os discípulos ou foi Jesus? Foi os discípulos. Jesus disse, deem vocês. Ele falou assim, não temos. Não, ele não perguntou se eles tinham. Ele falou assim, dê. Aleluia. Sabe qual é a consciência que deve se desenvolver aqui? A consciência de que eu tenho, mesmo não tendo. Eu posso, mesmo aparentemente não podendo. Eu sou, mesmo aparentemente não sendo. Você lembra quando o Senhor falou assim, diga ao fraco, eu sou forte? Como você vai falar? Como você vai ser forte se você está se sentindo fraco? Irmão, diga ao fraco, eu sou forte. Se a Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte, diga ao liso, eu tenho. Oh, aleluia! Diga ao liso, eu sou próspero. Diga ao liso, eu sou abençoado. Diga ao liso, eu sou suprido. Diga ao quebrado, eu estou completo, inteiro. Não me falta nada. O que é isso? Fé. 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 Já aconteceu muito comigo também, meu irmão. Está em lugares, situações que surgem na vida pessoal, na vida ministerial. O que é que você tem que fazer? Pai, muito obrigado. Um dia desse estava com Maísa e mais algumas pessoas. E aí estava lá orando, falando sobre essas coisas na minha oração. E não estava, Senhor, como é que eu vou fazer? Não, eu estava assim, Pai, muito obrigado. Sua palavra diz em 2ª carta aos Coríntios 9:8 que o Senhor pode. Sua palavra diz em Filipenses capítulo 4, versículo 19 que o Senhor pode. Oh, muito obrigado, Pai. Sua palavra diz em Isaías 1:19, se eu quiser vou comer o melhor da terra. Obrigado, Senhor, não vai faltar para mim. Porque a sua oração todo mundo tem que ouvir. Se for para ouvir, que ouça. Mas eu vou te falar uma coisa. Toda vez que vier medo, confessa a palavra. Ele fala aqui, ó, vamos lá, eu preciso terminar. Ele diz assim, ó, mas ele respondemos, não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. Então ele diz, trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, irmão, isso aqui é loucura. Como você não tem a comida para todo mundo e você manda todo mundo se assentar? Aquilo ali já era uma prática para aquele povo comer. Como é que o povo que está com fome, que se não for logo despedido, vai fechar as padarias, os supermercados, e ele manda o povo se sentar? O que eu vejo aqui? Um homem que cria e confiava no poder de Deus. Ao invés de você sair desesperado, tentando soluções naturais, por que você não para e fica falando assim, ô Senhor, qual é o passo que eu tenho que fazer, que eu tenho que dar aqui? Não estou dizendo aqui que soluções naturais não funcionam, irmão, que funcionam. Eu estou dizendo que é melhor o que Deus tem do que o que o natural propõe. É melhor o que Deus tem. Vamos lá, eu preciso terminar, vou terminar. Tenha calma comigo, tá? Ele fala aqui, ó. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu. Ele ergueu os olhos aonde? Céu. De onde é que vem a provisão da gente? Vem do Senhor. Eu olho para o alto e sei, é de lá que vem o meu socorro. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele sabia de onde vinha o socorro que ele precisava. Erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e o restante das multidões. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos. E se comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Se fosse como o tempo de hoje, porque se você olhar aqui na nossa quantidade de gente aqui na igreja, tem mais mulher do que homem. No mínimo, é 2 mulheres para um homem só. A cada 2 mulheres tem um homem. É isso que eu estou querendo dizer. Amém?
2 mulheres e um homem. Se aqui tem, sei lá, 100 pessoas, tem o quê? 25, né? É isso? 25 homens e 75 mulheres. É mais ou menos assim o cálculo, meu irmão. Mas é isso. Eu quero que você entenda isso aqui. Então isso significa aqui, irmão, que não eram poucas pessoas. Jesus não ficou aperreado, e agora o que é que eu faço? Meu Deus, não! Ele sabia, não vou ficar tranquilo aqui, sabe por quê? Meu pai é aquele que provê. Eu quero adiantar aqui e fazer você perceber uma outra coisa aqui também, muito importante, tá? Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 35, 27. Olha aí, para quebrar de vez com o paradigma hoje. Salmo 35, 27. Aleluia! Olha o que fala. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na desgraça do seu... É isso? Não é? Se compraz em quê? Na prosperidade. O que é prosperidade para você? Prosperidade não é só ter dinheiro, não. Estou falando hoje sobre dinheiro, tá? Prosperidade é nada quebrado, nada faltando. Prosperidade é abundância. Prosperidade é você entender que vai ter dinheiro para pagar as suas contas, para abençoar outras pessoas. A gente desenvolve um pensamento, irmão. Era tão bom, pai, que alguém semeasse na minha vida, mas você não está sendo resposta para ninguém. Senhor, eu preciso disso, daquilo, mas você não é. Não faz por alguém. O próprio Jesus Cristo disse, né? Fazeis aos homens o que quereis que vos façam. Então, o dinheiro que vai chegar na tua mão é para o teu bem-estar, para pagar as tuas contas, é para você viver uma vida confortável, mas também é para você ser uma bênção na vida das pessoas, da sua família, amém? Sua casa, filhos, mulher, olha aí os maridos. A mulher com cabelo de fuá e tu não quer soltar R$1 para ela dar uma escovinha. Não é não? Irmão. Sabe que você fica esperando, às vezes, não tem nenhum problema com isso, amém? Pelo contrário, eu acho mais bonito o cabelo assim, mais crespo, né? Tem até uma pessoa da igreja que estava até com cabelo volumoso, eu olhei para ela assim, você fica mais, na frente de Maísa, né? Você fica mais bonita assim. Mas cada um, cada um tem o seu gosto, amém? Se é dinheiro para fazer aquela boa, daquele alisamento, aquela chapinha, irmão, vou te falar, é de Deus, faça. Porque não é um padrão para você, esse cabelo ou aquele, padrão, irmão, é o que você gosta. Padrão é o que você gosta. Sabe, uma época dessa, eu estava usando cabelo longo, quem lembra? Acho que você não saiu nessa época, não. Eu alisava o cabelo. Alisava. Minha família, minha amiga, arregaçava comigo, dizia cabelo lambido, falava um bocado de coisa. Eu estava bem com aquilo, cabelo grande, estava uma moita, bem grande. Alisado, toda de 15 em 15 dias estava lá, a capinha, tomem, no centro da goiaba, comendo assim, ó. Eu estava bem com aquilo, irmão. Até que um dia eu descobri que eu não preciso ficar preso. Aí eu descobri que o mexinho tinha um corte diferente. Que era um corte mais baixo embaixo, né? Que eu podia colocar um gelzinho em cima, um bicho que não ia ficar tão espetado, tão feioso. Entende? Tá ótimo para mim. Aleluia. O que é isso? Me libertei. Entende? Irmão, eu vou falar uma coisa, ó. Se eu prego todo arrumadinho, engomadinho, o povo fala. Se eu pregar assim, o povo fala, então eu vou pregar. Rapaz, tem dia aí impressionante, irmão. Tem dia que eu falo uma coisa que nada a ver. Vou falar, não, irmão, estou falando aqui para todo mundo, amém? Quero alcançar você com essa palavra. Porque todos nós aqui, irmãos, nós estamos aqui no mesmo barco. O que eu estou pregando hoje aqui, ensinando a você, é que você pode viver uma vida melhor. Uma vida próspera, uma vida abençoada. Uma vida provida. Eu não sei nem o que eu queria falar com esse negócio de cabelo, mas, sei lá, se abençoar a sua vida, receba aí. Amém? O que eu quero dizer com isso? Não fica refém de cabelo assim ou cabelo assado. Quem deve ditar a regra da tua vida é você. Aleluia! Cantem de júbilo. Os ministérios de música podem vir, amém? E se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Sabe o que significa essa palavra prosperidade aqui? No Antigo Testamento? Prosperidade aqui
especificamente a palavra shalom. O que significa shalom, pastor? Shalom, eu vou ler para você aqui no significado, diz assim, ó. Shalom, no grego, significa completo, saúde, significa bem-estar, totalidade, segurança, prosperidade, paz, sossego, tranquilidade, contentamento. Significa paz nas amizades, referendo às relações humanas. Significa paz com Deus, especificamente no relacionamento proveniente da aliança. Isso é shalom. É você olhar para um lado e para o outro, não ter falta de nada na sua vida. Não é porque algo está acontecendo com você já há 10, 15 anos, irmão, que tem que ser assim, não. Uma vez eu estava com uma jovem lá no gabinete, e ela estava crendo que ela ia passar no vestibular e que ela ia financiar a faculdade. Eu falei assim, vai ser conforme a sua fé. Por quê, pastor? Porque se você cresce que Deus iria prover, que alguém ia se levantar para pagar, ia ser assim, mas você está crendo que vai financiar conforme a sua fé. Conforme a sua fé. Pastor, eu estou crendo aí para o Senhor me dar um recurso aí para eu financiar uma casa. É conforme a sua fé. Eu quero lembrar a você que a mesma fé para financiar é a mesma fé para fazer o dinheiro todo. Aleluia! É a mesma fé. Só que a gente prefere ir pelo caminho mais fácil. Aleluia! Eu tenho uma ligeira impressão, irmão, juro que eu vou lhe falar, isso é algo meu aqui. Eu tenho uma ligeira impressão que 2026 também é um ano onde existem coisas que a gente nem... Sabe aquele versículo que fala que Deus vai fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós? Pois então, esse infinitamente mais significa dizer também que virão coisas para você que vão ser além do que você pediu. Meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Oh, porque o Senhor conquistou isso para a gente, irmãos. Eu não quero que você saia daqui hoje à noite com aquele pensamento, aquele sentimento de só encontrar Deus para receber coisas dele. Eu não quero sair daqui assim. Eu não estou ensinando a você isso hoje. Mas eu quero falar para você também que essas coisas são importantes. Eu aprendi a nunca me colocar diante do Senhor em cobrança. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu aprendi algo com o pastor. Quero honrar a sua vida, pastor Claudino. Eu aprendi algo com o pastor. Uma época da minha vida que eu não queria pregar a palavra mais. Eu estava atolado em dívidas. Eu tive culpa, mas não tive dolo em fazer aquilo. Não fiz porque eu quis, porque eu era um mau pagador. Mais de 112 mil reais, na época, mais de quase 20 anos atrás, 15 anos atrás, devendo, banco ligando, povo ligando. Nunca fui um mau pagador. Sabe o que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz, eu não quero mais pregar, não me coloco mais para pregar, pastor. Por quê, meu filho? Comecei a explicar para ele. Sabe o que ele fez? Ele falou assim: apresente as suas razões ao Senhor, para que Ele possa justificar. Entre em juízo com Ele, porque a palavra dele está acima disso aí. Eu conheço seu coração, eu sei que você não teve dolo. Eu não vou tirar você do púlpito. Já pensou, irmão? Quando eu confessei isso para ele, já pensou se eu tivesse me tirado do púlpito? Presta mais parada não. Vou jogar você fora. Não estava nem aqui hoje, irmão. Testemunho de um cara, de um homem, irmão, que teve dívidas impagáveis. No outro dia, sabe o que eu fiz? Comecei a ligar para os fornecedores. Comecei a atender o telefonema do banco que ligava para cobrar. Sabe o que comecei a fazer? Vou pagar. Não se preocupe não, vou pagar. E o diabo dizia: como tu vai pagar? Eu dizia: vou pagar. O diabo dizia: como tu vai pagar? Eu dizia: vou pagar. O diabo dizia: como tu vai pagar? Como? Essa é a questão. Eu não sei. Eu sei que eu vou. Como você vai fazer isso?
Eu não sei. Eu sei que eu vou. Como vai acontecer isso? Eu não sei. Eu sei que vai. Como? Deus falou com você: esse ano vai ser o ano que você vai receber isso ou aquilo. Aí o diabo pergunta, né, na sua mente: como você vai fazer isso? Aí você vai responder: eu não sei. Eu sei que eu vou, e começa a rir. Oh, aleluia! Você vai ter um emprego melhor. Como vai acontecer isso? Eu não sei. Só sei que vai chegar. Oh, já chegou. Oh, tem um dinheiro aí, vai cair na tua conta. Como vai acontecer isso? Eu não sei. Só sei que já chegou. Oh, aleluia! Aí o diabo chega para você. Aí o Senhor fala: vai receber um aumento esse ano. Prepara grande abastança agora para o mês de janeiro. Aumento de salário. Ninguém no mundo recebeu. Ninguém recebeu na minha categoria. Como vai acontecer isso? Não sei, só sei que o Senhor falou. Eu vou me alegrar antes. Eu vou correr agora. Eu vou rir agora. Oh, aleluia! O diabo falou: tu não é curado. Tu é doente. Tu não ouviu não o que o médico disse? Não sei não. Só sei que eu sou. Oh, aleluia! Aí o diabo falou: fizeram isso com você. Olha a afronta. Fica de mal. Fica com raiva. Sei não, pai. Quero levar isso em consideração não. Só sei que eu já perdoei. O que é isso, irmão? Andar pela fé. Você não foi chamado para andar pelo que vê. É pela fé. Fica de pé. É pela fé. É pela fé. Já passamos do horário, irmão, mas eu quero fazer algo com você aqui hoje à noite. Eu quero convidar você a rir. Eu quero convidar você a rir. Vou rir de quê, pastor? Sabe por que você vai rir? Você vai rir porque você já recebeu. Oxe, não é porque vai chegar não. Não, vai rir porque já chegou. Você vai correr porque já chegou. Vai gritar porque já chegou na sua vida. Chegou o que, pastor? O que eu preciso? E o que você precisa? Eu não sei. Eu sei que já chegou. Já é seu. Então receba. Então receba. Então receba. Receba. Oh, receba. 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 Aleluia. Ei, pastor, isso é loucura. Oh, você não viu não que os loucos herdarão o reino de Deus? A Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. Cadê o monte de louco que eu tenho aqui hoje à noite? Aleluia! Eu recebo, Pai. Pela fé eu recebo. Pela fé eu recebo hoje à noite, Pai. Tudo aquilo que o Senhor providenciou para a minha vida eu recebo pela fé. Oh, não faltará. Sobrará para contar os feitos do Senhor. Oh, eu declaro: o diabo não vai mais nos afligir na área financeira. Eu declaro hoje à noite, Pai, quando chegar diante das contas, diante da adversidade, a gente vai se levantar de ousadia para dizer: contas sejam pagas em nome de Jesus. Oh, eu sei, Pai, que o Senhor está liberando seus anjos hoje aqui. Oh, dinheiro, venha. Diga assim comigo: dinheiro, venha. Diga assim comigo: dinheiro, venha para minha mão agora. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Como nós somos gratos ao Senhor. Os nossos olhos não estão no dinheiro, não, Pai. Estão em Ti. Mas eu creio, Senhor, que esse ano não será um ano de faltas. Esse ano será um ano, Pai, de milagres nessa área. Milagres para sobrar. Da mesma forma que sobraram 12 cestos cheios, eu quero declarar, Pai, jamais aflito nessa área. Oh, muito obrigado, Pai. Nós somos um imã. Nós vamos atrair isso, Pai, para nossas vidas. E nós seremos um grande centro de distribuição. Quem recebe isso, dá uma glória a Deus aí bem alto. Oh, dá um abraço aí na pessoa do seu lado. Homem com homem, mulher com mulher, amém? Oh, aleluia. Depois pode sentar. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor.